Nós fomos ensinados a ver a história como uma linha reta de progresso. Das cavernas às pirâmides, das bigas romanas aos carros elétricos, a humanidade parece estar em uma marcha constante rumo ao futuro. Mas e se essa linha não for reta? E se, ao longo da nossa jornada, nós não apenas criamos, mas também perdemos conhecimentos extraordinários? E se civilizações antigas dominaram tecnologias tão avançadas que mesmo hoje nós lutamos para entender ou replicar? Esta é a história não do que foi inventado, mas do que foi esquecido. Prepare-se para uma viagem aos segredos das tecnologias perdidas, a genialidade antiga que desafia a nossa arrogância moderna. Imagine o cenário, ano de 672 d.C. A poderosa frota árabe cerca a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino. A queda da cidade parece inevitável, mas, de repente, dos navios bizantinos, uma arma aterrorizante é liberada. Um jato de fogo líquido que se agarra aos navios inimigos queima com uma intensidade infernal. E o mais assustador de tudo, não pode ser apagado com água. Pelo contrário, a água parece alimentar as chamas. Este era o fogo grego, a arma secreta mais temida do mundo antigo. Por séculos, essa tecnologia garantiu a sobrevivência do Império Bizantino. Era o napalm da Idade Média. Mas o que havia em sua composição? Historiadores e químicos debatem até hoje. As teorias incluem uma mistura de nafta, um tipo de petróleo leve, enxofre, piche e talvez cal viva, que gera calor intenso em contato com a água. A fórmula era um segredo de Estado, tão bem guardado que era conhecido por pouquíssimas pessoas e passado de um imperador para o outro. A proteção era tão extrema que quando o Império Bizantino finalmente caiu, séculos depois, o segredo do fogo grego morreu com ele, perdido para sempre. Hoje, podemos criar armas muito mais destrutivas, mas a receita exata daquele fogo líquido que queimava sobre as águas continua sendo um dos maiores enigmas militares da história. Das batalhas navais, vamos para o combate corpo a corpo, para uma lâmina tão lendária que se dizia ser capaz de cortar um lenço de seda que caía sobre ela e, ao mesmo tempo, ser forte o suficiente para cortar outras espadas sem perder o fio. Esta era da espada de aço de Damasco. Reconhecível por seu padrão ondulado e aquoso na superfície, chamado de damask, essas lâminas eram o auge da metalurgia pré-industrial. O segredo não estava apenas na habilidade dos ferreiros de Damasco, na Síria, mas na matéria-prima, um tipo especial de aço, chamado woods, que vinha da Índia. Pesquisas modernas usando microscópios eletrônicos revelaram o porquê de sua força e flexibilidade lendárias. A estrutura do aço continha nanotubos de carbono e nanofios de um material chamado cementita, estruturas que só foram redescobertas pela ciência no século XX. Essas nanoestruturas davam à lâmina uma combinação única de dureza e maleabilidade. Então, por que perdemos essa tecnologia? Por volta do século XVIII, a produção parou. A teoria mais aceita é que as minas na Índia que produziam o minério de ferro com a composição química exata se esgotaram. Sem a matéria-prima correta e com as técnicas de forjamento específicas sendo passadas apenas de mestre para aprendiz, o conhecimento se diluiu e desapareceu. Hoje, ferreiros conseguem imitar o padrão visual do aço de Damasco, mas a verdadeira fórmula para criar uma lâmina com aquelas propriedades nanotecnológicas permanece um segredo perdido no tempo. Em 1901, mergulhadores explorando um naufrágio romano antigo perto da ilha grega de Antiquítera encontraram algo estranho: uma massa corroída de bronze, do tamanho de uma caixa de sapatos, contendo o que pareciam ser engrenagens. Inicialmente, foi descartado como um relógio ou astrolábio posterior que caiu sobre o naufrágio. Ninguém podia acreditar que aquilo tinha 2.000 anos. Décadas depois, com o uso de raios-x e tomografia computadorizada, a verdade chocante foi revelada. Aquilo não era um simples relógio. Era um computador analógico de uma complexidade de tirar o fôlego. O mecanismo de Antiquítera continha mais de 30 engrenagens de bronze precisamente cortadas, interligadas em um sistema que modelava o cosmos. Ele conseguia prever a posição do Sol, da Lua e dos 5 planetas conhecidos na época. Previa eclipses solares e lunares com exatidão e até mesmo acompanhava o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos.
O nível de engenharia e miniaturização presente naquele objeto não seria visto novamente no mundo por mais de 1000 anos, até a chegada dos relógios astronômicos das catedrais europeias no século XIV. Ele quebra completamente nossa linha do tempo tecnológica. Quem o construiu? Foi Arquimedes? Havia outros como ele? E o mais importante, como todo esse conhecimento sobre engrenagens diferenciais e mecânica de precisão simplesmente desapareceu da história, sem deixar outros vestígios? O mecanismo de Antiquítera é um fantasma tecnológico, uma prova silenciosa de que os antigos gregos eram capazes de uma genialidade mecânica que mal podemos compreender. Nossa última parada nos leva a Roma. Olhe para o Panteão, com seu domo gigantesco, ou para os aquedutos que cortam a paisagem europeia. Eles estão de pé há 2 milênios, resistindo a terremotos, ao clima e ao próprio tempo. Agora, olhe para uma ponte ou um viaduto de concreto moderno. Em 50 anos, muitas vezes já precisam de reparos caros. Qual era o segredo dos romanos? A resposta está em sua receita de concreto. O concreto romano, ou opus caementitium, era diferente do nosso. Em vez de apenas cimento, areia e cascalho, eles adicionavam um ingrediente-chave, cinza vulcânica, chamada de pozzolana. Essa cinza, quando misturada com cal e água, especialmente água do mar, desencadeia uma reação química incrível. Ela forma cristais minerais extremamente estáveis e não corrosivos que preenchem os espaços, tornando o concreto mais forte com o tempo. Mas a descoberta mais recente é ainda mais impressionante. Os cientistas descobriram que os romanos intencionalmente deixavam pequenos pedaços de cal não misturados no concreto. Quando uma pequena rachadura se forma e a água entra, ela reage com esses pedaços de cal, criando uma solução que endurece e sela a rachadura. Essencialmente, o concreto romano tem a capacidade de se curar sozinho. Após a queda do Império Romano, essa receita complexa foi esquecida e passamos mais de 1 milênio usando argamassas de qualidade inferior até a invenção do cimento Portland no século XIX, que, ironicamente, é menos durável. Estamos apenas agora redescobrindo e reaprendendo os segredos dos mestres construtores de Roma. Fogo grego, aço de Damasco, o mecanismo de Antiquitera, concreto romano. Essas não são apenas curiosidades históricas. Elas são lições de humildade. Elas nos mostram que o conhecimento é frágil, que o progresso não é garantido e que civilizações inteiras podem perder sabedorias que levaram séculos para serem construídas. Quantos outros segredos foram perdidos nas areias do tempo, queimados em bibliotecas ou simplesmente esquecidos quando o último mestre se foi? Talvez a maior lição das tecnologias perdidas seja um aviso para o nosso próprio tempo. Devemos valorizar, preservar e compartilhar nosso conhecimento, para que as futuras gerações não olhem para as nossas conquistas com a mesma pergunta que fazemos hoje. Como é que eles faziam isso? O que você acha? Qual dessas tecnologias perdidas te fascina mais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou dessa jornada pelos mistérios da história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir!